Boa noite, povo de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração dos meus queridos e amados irmãos, que faz parte aí do grupo Tratamento Espiritual. É você que acompanha as minhas apostagens através do link Tratamento Espiritual, você também que acompanha também os vídeos apostado aí na linha do meu templo e também através do canal do YouTube. Que o eterno Deus esteja agraciando você com a paz, com a shalom dele, e que você tenha uma noite de vitória em nome de Jesus. Para mim é um prazer novamente estar aqui para fazer essa live ao vivo, aonde hoje eu quero dar continuidade, né? A live que eu comecei a fazer no sábado, isso, foi no sábado, né? A qual deu um problema, né? E eu parei ela sem o termo, mas hoje eu quero dar continuidade, né? Falando sobre as 4 bênçãos para um casamento feliz, aprovado por Deus, e porque também, né, esta instituição a qual Deus estabeleceu, né, como um mandamento eterno, né, porque isso foi lá no tempo quando o nosso pai Adão, nossa mãe Eva estava no paraíso, e lá Deus assim o fez e uniu Adão e Eva uma só carne, né? Vou falar sobre isso, vou falar sobre o que significa o casamento, qual é o propósito de Deus para um casamento. Então, encorajo você, né, a ficar comigo para ouvir essa live. Quero fazer uma live mais comprida hoje, porque esse assunto tem como muito nós explorarmos. Quero trazer diversas informações. Se não der para resumir, né, nessa live, eu vou estar fazendo aí a parte 3, porque hoje eu estou fazendo a parte 2, tá? Mas é importante nós poder estar falando sobre casamento abençoado, né? As 4 bênçãos. Por que que hoje em dia os casamentos têm já com muito pouco tempo falido, né? Há tanto divórcio, há tanta separação, principalmente no meio do povo evangélico, né? Aonde anos atrás a gente não ouvia as pessoas dizer de tanta separação. Hoje há muita separação, até mesmo pessoas que Deus assim o constituiu como autoridade espiritual, né? Como pastor, como presbítero, como apóstolo, como mestre e, e como bispo, né? Também. E tem acontecido, né? Essas tragédias no meio aí do povo de Deus, que é o divórcio. Vou falar sobre isso nessa noite. E enquanto, né, os nossos irmãos seja notificado para nós darmos em tradução ao nosso assunto, eu quero compartilhar aí um louvor ao nosso Deus. Eu quero que você sinta vontade, né, para você ouvir esse hino, para que nesse momento que tiver esse hino adorando a Deus, que você possa poder tirar um tempo com Deus de meditação, de oração, para que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, possa falar à tua alma, possa abrir a sua mente, ativar, né, o seu mecanismo da sua mente, para que você possa entender, também para que você possa dar lugar ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos convence do pecado e do juízo de Deus. Então vamos ouvir esse hino e você pode estar, né? Você está orando, né? Enquanto está adorando, porque hoje nós vamos falar de algo muito especial, né? Por que está acontecendo tanta coisa e pessoas não estão conseguindo ser felizes, né?
com uma união, né, dentro das 4 bênçãos de Deus. Eu quero falar sobre essas 4 bênçãos de Deus. Isso é muito importante, né? Eu estou falando não numa forma científica, mas embora que envolve, né? Mas a gente vai falar dentro de um contexto espiritual, né? Falando sobre esse assunto dentro dos sintomas e causas de maldição. Amém? Que você seja bem-vindo, você que já está ao vivo aí comigo. Em nome de Jesus, mais pessoas eu tenho certeza que vai entrar para estar conosco ao vivo e nós iremos tocarmos assim na direção do Espírito Santo de Deus. Vamos ouvir esse hino nesse período. Tira um tempo, fala para o Senhor falar contigo. Amém? Me levas
Deus, vamos orar nessa hora, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que traga sabedoria, que o Espírito Santo de Deus ele possa ajudar, né, as pessoas que estão enfrentando dificuldade no seu casamento, que estão enfrentando crise no seu relacionamento com seu esposo, sua esposa, com seus filhos. Deus ele quer nos abençoar, ele quer trazer para nós, né, as coisas boas que ainda não foi apresentada aqui nessa terra. Só precisamos nós nos dispormos, só precisamos nós deixarmos Deus fazer nas nossas vidas. E uma das coisas que Deus quer fazer é alinhar, né, a vida de um pai, de uma mãe que está em conflito, que está em briga, que já estão falando em divórcio, em separação, né? Hoje parece que é muito fácil, né? Até as leis facilitou para que isso pudesse acontecer, mas a gente temos que termos a responsabilidade de saber que nós afirmamos uma aliança de compromisso perante testemunhas físicas e testemunhas espiritual. Principalmente se torna mais agravante quando envolve no relacionamento filhos, né? Sabemos que todos os filhos de pais divorciados têm uma tendência, né, a ir para o extremismo da rebeldia ou até mesmo da rejeição. Então isso nunca foi saudável para a vida de um homem e mulher que se uniu, né, que se fez um juramento de fidelidade, um juramento muito sério diante de testemunhas físicas e espirituais, né, até que a morte nos separe, né? Então isso é muito sério diante de Deus. Então vale a pena nós, né, no nome de Jesus, podermos afirmarmos essa aliança, se apegarmos em Deus, para que Deus possa alinhar, né, esse casamento, para que Deus possa alinhar esse relacionamento, alinhar essa família. Hoje nós iremos estarmos falando isso, mas vamos orar neste momento em nome de Jesus. Querido Deus, maravilhoso Pai, é no nome de Jesus Cristo, o teu amado, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que vive, aquele que reina, aquele que governa todas as coisas, a qual o Pai o exaltou acima de todos os nomes nos céus e na terra. O Messias, o prometido, o ungido de Deus, o Machia, através desse nome, Deus, nós queremos reafirmar a nossa submissão ao Deus dos céus, o Deus da terra, ao senhorio de Cristo Jesus. Queremos pedirmos que Jesus assuma o lugar de honra em nossa vida, que o nosso corpo seja o templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que o nosso coração seja o trono de Jesus Cristo, que Ele venha assentar nele e governar a nossa vida. Queremos anularmos todas as forças ao contrário, forças negativas, forças opressórias, ó Deus, no nome de Jesus, os espíritos que lutam para haver divórcio, separação, brigas, intrigas nos relacionamentos, que o teu Espírito Santo possa nos convencer do pecado e do juízo de Deus. Espírito Santo de Deus, nós declaramos que nós estamos totalmente na dependência do Deus dos céus, do Deus da terra, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó.
nós proclamamos que Hashem, Adonai, o Kadosh, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus, o nosso único Deus, a qual nós proclamamos, usando o nosso livre-arbítrio para dizer: toma esse lugar de honra em nossa vida. Nós queremos que o Senhor tenha totalmente essa liberdade para estar operando, estar fazendo a vontade do Senhor. No nome de Jesus, eu abençoo todas as vidas que estão ao vivo comigo e os demais que irão visualizar essa postagem. Que a graça, que a Shalom do eterno Deus, de Baruch Hashem, Adonai, o Kadosh, o santo Deus do Brasil, o santo Deus de Israel, o santo Kadosh das nações, que ele esteja nos ajudando e falando conosco através do Espírito Santo. Assim nós dizemos amém e glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o Criador dos céus e da terra. Irmãos, então, como eu falei no começo dessa live, né, no sábado, por volta de 5 e pouquinho, eu comecei a fazer uma live, comecei a introduzir esse assunto falando das 4 bênçãos, né, para um casamento abençoado, feliz, um casamento que tem a provação de Deus, né? Então, hoje eu estou fazendo a parte 2 desse estudo, né? Então, hoje eu vou falar, eu traduzi um pouquinho, falei um pouquinho, né, de casamento. Hoje eu vou entrar já logo falando nas 4 bênçãos. Depois eu vou falar, né, sobre por que o casamento está no coração de Deus, né? Que o casamento é uma forma de nos proteger, né? Porque Deus sabe que nós temos um inimigo ferrenho, né? Um inimigo constante. Esse inimigo nosso não dorme, não precisa tirar descanso, não tira férias. Ele vive num tempo que é chamado o tempo Kairos, né? O tempo eterno. Então esse inimigo ele vive a nos perturbar, né? Perturbar a nossa vida, perturbar o casamento, perturbar, trazendo conflito nos relacionamentos. Então nós vamos falar sobre isso. Mas antes eu quero agradecer, né, as pessoas que já estão ao vivo comigo. Nosso irmão Marcos Antônio, né, que Deus esteja abençoando grandemente a tua vida, amado irmão, no nome de Jesus, que seja bem-vindo aí para estar conosco, né? Nós não estamos fazendo uma live rápida, nós estamos trazendo aqui ministrações, né? Estamos trazendo conhecimento, trazendo instruções, então não é simples uma live de 15, 20 minutos. Se você puder dedicar esse tempo para ouvir, eu creio que isso vai somar na vida de todos aqueles que estão comigo ao vivo e os demais que irão participar, que ficará apostado na minha página Tratamento Espiritual, no meu link, né? Também na minha página no Facebook e no meu canal do YouTube, que assim que eu faço essa live, eu mando vídeo lá para o meu canal no YouTube, né? Que é PR Lúcio Luiz Tratamento Espiritual. Quero pedir aos nossos irmãos também que sempre estão nos acompanhando, irmãos, escreva lá, né? Dá essa forcinha para mim, ajuda o pastor Lúcio a chegar a mais pessoas com essas ministrações, falando sobre sintomas e causas e maldições, falando sobre comportamento, falando sobre cura emocional. Então, se você for lá escrever, compartilhar os vídeos, dá o seu like lá para que o YouTube entenda que esse canal é relevante, tem um público que curte, um público que acompanha. Isso nós chegaremos mais longe, né? Graças a Deus eu tenho informações, né,
que essas lives têm chegado já em 7 nações, né? Eu tenho, através da vida do pastor Antônio Andrade, que mora na França, em Paris, ele sempre divulga lá esses vídeos, aposta para algumas nações, a qual ele tem conhecimento com aqueles pastores. Pastor Antônio é um pastor que acompanha a minha vida ali de Paris, é um homem que ora por mim, que me acompanha, que me aconselha. E eu estou residindo aqui em Uberlândia, estou dentro de uma base missionária, né, que chama Missões 1000. Né? Então nós estamos aqui para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá. A primeira benção, né, para que uma pessoa que já está pensando em ingressar num casamento, né, é importante você saber, né, desse passo que você terá que passar, né, para que você tenha sucesso lá na frente. Mas se você já é casado e não se submeteu a essas 4 bênçãos, ainda não está perdido. Você tem a oportunidade, né, de redimir essa história, de redimir esse casamento, de brindar esse casamento através do sacrifício e do sangue de Jesus Cristo. E nós vamos darmos essas dicas dentro de um princípio bíblico para você, em nome de Jesus, tá? As 4 bênçãos para um casamento dentro do princípio de Deus, né? O casamento se resume na emancipação, ou seja, na autorização dos pais para deixá-los em honra, assumindo diante de Deus uma aliança até que a morte nos separe. Então é muito importante, né, você ter a bênção dos seus pais, né? Quanto faz a bênção do pai do noivo, né? E também quanto faz a bênção do pai da noiva, a aprovação, porque são os pais que emancipam os filhos para deixá-lo, né? Então, quando você sai da sua casa, dentro de um princípio de rebelião contra os pais, né, dizendo, eu não suporto meu pai, eu não tolero meu pai, meu pai é careta, meu pai não entende, o meu pai viveu há 10 mil anos atrás, né? Então, tem esses dizeres aí, não conseguiu acompanhar a evolução do mundo. Irmãos, mas acima de tudo isso que você coloca, todos esses argumentos que você coloca para justificar, né, a sua saída de casa, se não é com a autorização dos seus pais, você já está quebrando um princípio de Deus. Né? Porque são os pais que são autoridade sobre a vida dos filhos, que emancipa os filhos. O pai pode emancipar os filhos para que eles possam estudar, né? Se na sua cidade não tem uma faculdade que o seu filho quer prestar, né? Um curso, um doutorado ou um mestrado, né, ou um trabalho. Então o filho deve ir aos pais, né, e pedir a bênção dos pais para que ele possa, né, ser emancipado pelo pai. Aí, essa emancipação que nós falamos dentro do conselho da libertação é a bênção do pai, né? A bênção do pai e a bênção da mãe. Às vezes as pessoas pensam que isso não tem um significado, irmãos. Isso tem um peso muito grande quando um pai abençoa o filho, né? Então você vê, né, a gente que trabalha com libertação, já tem mais de 10 anos que eu trabalho nesse ministério de libertação, de cura emocional, a gente vê que todas as pessoas que saíram em rebelião com os pais, não foram abençoados para abandonar, para sair de casa,
irmãos, encontra muitos obstáculos, encontra muitos problemas que ele poderia ter evitado se ele tivesse saído abençoado pelos pais. Porque o pastor Lúcio, eu tenho essa colocação, né? Eu falei isso no primeiro vídeo, né? Que Deus, ele tem uma parceria com o pai e com a mãe, né? Porque foi Deus que deu a semente para o pai, né? Que semente é essa, pastor? É o esperma, né? Falando bem claro, né? É o espermatozoide, né? Que é a semente, né? E Deus deu para a mulher, né? O útero para germinar essa semente. Então é através da relação sexual, né, que o pai dá a semente, a mãe germina e Deus dá a vida, né? Então, Deus colocou os nossos pais como autoridade, né, sobre as nossas vidas. E hoje essa geração, né, tem alguns pastores que falam a geração perversa, a geração da rebelião, né? A geração que se rebela contra o pai, que se rebela contra a sociedade, que se rebela contra a lei, né? Não acha que isso tem um peso. Irmãos, isso tem um peso muito grande, porque Deus dá para o pai, independente o que o pai é, o que a mãe é, Deus, ele tem uma parceria. Então, muitas das vezes, Deus vai falar algo com o seu pai, coisa que ele não vai falar contigo. É porque Deus, ele reconhece, autoridade, tá? Deus, ele reconhece a autoridade. Então, se ele mesmo delegou a autoridade dos pais aos filhos, né? Então Deus, ele vai ter um diálogo mais profundamente com os pais na forma de reeducar os seus filhos, de ensinar os seus filhos. Deu uma fugidinha aqui, mas amém, né? De dar um norte, né, para os filhos, né? Então, Deus, ele reconhece assim funciona o mundo espiritual, irmãos. Não é nós que vamos mudar o mundo espiritual. Não é o mundo espiritual que vai ter que adaptar a nossa realidade. Somos nós que temos que adaptar a realidade de Deus, que tem o domínio sobre o mundo espiritual. Então, quando um filho vai casar, é muito importante ele ter a bênção dos pais. Se o pai e a mãe não abençoar, irmãos, já se torna difícil. Já, se você fala assim, né, você já vai para o princípio da rebeldia. Eu que vou casar, eu que vou viver, então meu pai não tem que dar opinião nenhuma, né? Conheço, irmãos, dentro do contexto da libertação, um pastor que nos relata como testemunho, né, que eu acompanho por diversos anos, participei de seminário com ele, tenho certificado módulo 1, módulo 2 desse pastor, que é um dos pioneiros no Brasil, né? Então, ele fala que a uma base das missões da Jocum, um moço, ele interessou por uma moça e a moça interessou por ele, né? Mas quando eles foram buscar a autorização dos pais para se conhecer, para se afirmar uma aliança, o pai, ele era preconceituoso. Por quê? A moça era branca, clara, e o moço era de raça negra. Então o pai, por mais que ele era um cristão, né, ele ainda tinha essa área que ele precisava de se converter, né? O que é converter? Mudança de comportamento, né? Então, ele não autorizou por essa questão, né? E esse moço que estava vivendo, procurando viver os princípios da palavra de Deus,
relatou, né, o diretor da base, o acontecimento. E qual foi o posicionamento que esse moço teve? Olha, se esse casamento é de Deus, se é a vontade de Deus, você vai respeitar, né, o posicionamento do pai, você vai respeitar, você vai até ele, vai falar que vai terminar, não vai continuar o relacionamento. Aí você vai para Deus. Entrega isso para Deus, né? Porque se isso é de Deus, Deus vai mudar o coração desse pai. E ele vai ter a alegria de abençoar, né, o seu namoro, o seu noivado e o seu casamento, né? E assim aquele moço recebeu esse aconselhamento dentro do contexto da libertação, e assim ele fez. Ele foi ao pai, né, e afirmou: olha, então, já que o senhor não aprove o meu relacionamento, de eu namorar com a sua filha, eu gosto dela, ela gosta de mim, mas eu não sei qual é o motivo que o senhor não quis nos abençoar para nós afirmarmos um compromisso, mas eu vou respeitar. Então, eu estou dizendo para o senhor que eu estou acabando a minha proposta com a sua filha em respeito, né, o seu posicionamento. Mas aí aquele moço e aquela moça foi para a oração, né? E eles oraram a Deus. E foi o próprio Deus que mudou o histórico, né? Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do pecado e do juízo de Deus. Então, o Espírito Santo converteu o coração daquele homem e mostrou para ele que ele estava errado. E achou a atitude daquele moço bonita, de um caráter de um homem de Deus, de um verdadeiro cristão, de ter respeitado, mesmo que o pai estava com a motivação errada, porque ele via o empecilho do casamento, porque o moço era negro, né? Então, ele voltou atrás, né? E falou: olha, se é Deus que está abençoando vocês dois para se unir, quem sou eu para impedir? Abençoou o casamento. E eles noivaram, casaram, estão felizes, porque não quebrou um princípio bíblico, né? Porque quem emancipa os filhos são os pais, com a autorização, né, de deixar os pais, de sair de casa, né, e assumir diante de Deus, né, uma aliança de casamento. E essa aliança de casamento também carrega uma sentença. Qual é a sentença, pastor? Até que a morte nos separe. Então isso é muito sério, irmão. Então tem diversas pessoas aí, né, que divorciaram, né, e essa sentença tem sido executada pelos espíritos malignos, né, usando essa quebra de princípio, né? Essa sentença pode ser a morte física, né? Pode ser também a morte em todos os relacionamentos, tá? Que ele invertir futuramente, ele não vai encontrar, né, a sua outra metade, né, a sua companheira. Então o diabo vai ter legalidade para poder impedir dele ter outro relacionamento, né? E também envolve morte de finanças, envolve morte de ministérios. Então, quando essas pessoas chegam, né, divorciadas, já decidido, qual é o papel do libertador? Através do nome de Jesus, através do sacrifício de Jesus, parar essa sentença, recolher essa sentença das mãos dos espíritos de morte
e redimindo a história daquele homem, daquela mulher, né, que divorciou. Isso é muito importante fazer, né? Então, uma da primeira bênção é a bênção dos pais, que vai autorizar, emancipar, né, o filho para deixá-lo e unir, né, em matrimônio diante de Deus e diante das testemunhas físicas e espiritual, irmãos. Porque quando você afirma uma aliança e você quebra ela, tem uma consequência, tá? Tem uma consequência. Vamos lá para a segunda bênção, né? A segunda bênção é a bênção sacerdotal, né? É o conselho do seu líder. Qual é o seu líder? Né? É o pastor? É o bispo? É o apóstolo? Né? É o mestre? É o profeta? Quem está como autoridade espiritual sobre a sua vida? Né? Então, você vai tomar conselho com ele, né? Para pedir a bênção. Né? Pastor, que seja presbítero, bispo, sacerdote, né? Apóstolo. Olha, eu conheci essa moça e ela é da igreja, ela também não é da igreja. Logicamente, né? Se você não vai pedir a bênção a um pastor, quando você conhece uma moça do mundo, que é um jugo desigual, porque aí já há uma quebra de princípio, tá? Porque nenhum pastor que tem conhecimento, né, da palavra de Deus, que leva a palavra de Deus com sinceridade, né, com retidão, procurando cumprir, não vai abençoar um relacionamento com um jugo desigual. Né? Logicamente, quando você vai diante de um líder, você tem que ter o mesmo Deus, a mesma fé, né? Os mesmos princípios. Né? Então você vai diante dele e fala: eu conheci essa moça, ela é evangélica, é uma mulher de Deus, esse é o homem de Deus, tal. A gente está pensando em nos conhecer, né, para afirmar uma aliança de noivado, futuramente de casamento. Eu queria que o Senhor orasse por nós, que o Senhor nos abençoasse. Aí Deus também tem algo, também, talvez, que ele haverá de falar com o seu líder, que não falará por você. Por quê? Porque o amor, o interesse, muitas das vezes, cega as pessoas. A pessoa fica tão motivada, às vezes as pessoas olham muito pela beleza, pelo físico, pela condição financeira, pela profissão, fica empolgado, cega. Né? Então, o pastor que é imparcial, né, ele pode ter de Deus uma orientação. Olha, irmãos, eu vejo que vocês devem amadurecer mais, não afirma nenhum compromisso, né? Espera, ora em Deus para ver se é isso que está no coração de Deus, se é isso que vocês querem, né? Então, aí você, irmãos, vai se submeter. Você tem o seu livre-arbítrio para dizer para o pastor: eu vou acatar o seu conselho ou vou ignorar o seu conselho. Né? Então, mas se o pastor falar amém, ó, tá conhecendo, tá? Você gostou dele? Ah, sim, pastor. Você gostou dela? Sim, amém. Glórias a Deus. Então vamos aqui, vem aqui, vamos orar. Irmão, já é a segunda bênção. Né? A bênção do seu pastor, a bênção do seu líder. Isso é muito importante. Isso é essencial, né, para a confirmação de um passo tão importante que é o casamento.
aliança. Né? Então, é muito importante você ter essa bênção. É muito importante você ter essa aprovação do seu líder espiritual. Né? Como eu gosto dos costumes judaicos, né? Porque às vezes você me vê sempre com kippah, eu uso o meu talite. Então, a gente fala paternidade espiritual, né? Então, se você for abençoado pela sua paternidade espiritual, irmão, já é um caminho andado, né? Então, essa é a segunda bênção, é a segunda bênção, né? A terceira bênção, né, é a bênção judiciária, né? Tem algumas nações, né, que não tem o casamento de cartório. Por exemplo, Israel não existe o casamento de cartório, mas o rabino, ele é a autoridade diante da nação de Israel para casar, né, para unir, até mesmo para emitir um documento afirmando o compromisso de casamento. Mas quando nós estamos no Brasil, nós temos que nos sujeitar às leis da terra. Então, as leis da terra reconhecem que você é casada mediante um compromisso judiciário que é feito no cartório, né? Então, no cartório de registro civil. Então, a bênção judiciária é a bênção do governo, né? Das autoridades sobre a nação. Todas as autoridades foram constituídas por Deus, tá? Faz parte do dever cívico e bíblico, né? E traz também, né, a autorização diante das instituições da igreja, né? Da instituição que você frequenta, né? Quando fala, você é casado? Você é casado no cartório? Você sempre vai ser interrogado, né? Porque tem muita gente aí dizendo que são casados, mas estão maziados, né? Isso não é casamento. Tem muitos que deixaram de casar, né? E estão fazendo uma união estável. Isso não é, né, o casamento judicial. É somente uma união estável. Então, isso não tem peso diante das instituições governamentais, né? E também não tem peso diante de Deus, porque Deus, ele instituiu as autoridades. Se o nosso Brasil recomenda que você tem que casar judicialmente para ser reconhecido, você tem que se submeter, né? Então, isso vem a autorização, né, do governo, né, e vem a aprovação dos princípios bíblicos dado por Deus, né? E isso traz uma proteção legal no casamento, tá? Então, quando você casa legalmente, reconhecido no judiciário, isso traz uma proteção física e uma proteção espiritual, né? Que vem com a aprovação de Deus, vem com a aprovação do governo, vem com a aprovação de Deus. Então, esta é a terceira bênção para um casamento feliz e aprovado por Deus. Vamos lá para a quarta bênção, né? Qual é a quarta bênção? A bênção sexual, né? Que é a afirmação da aliança, né? Estabelecida pela pureza da fidelidade conjugal. É a intimidade sexual, né? Que
sanciona a renovação de uma aliança conjugal, né? Que é a aliança de sangue entre o casal, na condição espiritual de se tornar uma só carne, tá? Então, você para ter essa bênção no casamento, né? Então, precisa consumar. Embora que hoje, né, os apressadinhos já têm feito essa emancipação, essa confirmação, até mesmo antes do casamento, a maioria, né, começa a namorar e noiva e já tem o contato sexual, né? Então já antecipa, já se torna uma só carne com aquela pessoa, né? Isso corre um risco, irmão. Por que corre um risco? Porque pode que nesse meio não haver mais uma comunhão, uma comungar as pessoas. E elas já anteciparam, já se tornaram uma só carne com aquela pessoa. E vem a terminar o casamento, né? E vem a terminar o noivado, né? Então, a personalidade dessa pessoa já fica comprometida, tá? Porque isso traz confusão. Eu vou explicar isso mais profundamente, tá? Então, até a lei, né, reforça o seguinte, ó, você pode ter ido lá diante do pai, pode ter ido diante do sacerdote, recebido a bênção do sacerdote, você pode ter recebido também a bênção do judiciário. Mas se não houver a consumação da aliança de sangue, que é a relação íntima sexual, pode até anular o casamento, né? A justiça anula o casamento. Olha, eu passei por esse processo, mas o esposo não quer cumprir com o papel de esposo. A esposa não quer cumprir com o papel de esposa. Não se uniram. Porque, irmãos, só se vai concretizar as 4 bênçãos quando há o contato sexual, né? Então, por quê? Porque é a aliança de sangue, né? Eu creio que eu estou falando para um público mais adúltero, né? Adulto, né? Não é adúltero, né? Adulto, para um pessoal mais formado. Então eu posso mostrar como isso funciona, né? Então quando você coloca a aliança no dedo da noiva, né? Você coloca a aliança fica aqui. É um sinal que você está aliançado diante das testemunhas físicas. Mas para que isso tenha um peso espiritual, para que você venha se aliançar diante das testemunhas espiritual, também tem que haver a aliança da relação sexual. E você vai ver que é muito parecido. Porque a mulher tem, né, o seu órgão, a sua genitária, né? E o homem tem o seu genitário, que é o pênis. Então, ele traduz como estivesse colocando a aliança. E no colocar essa aliança, a ciência nos prova que há um derramamento de sangue. Ah, pastor, eu não era mais virgem. Como que houve esse derramamento de sangue, né? Não precisa ser virgem. Irmão, toda relação sexual envolve sangue. Explica que a penetração do pênis na vagina, então há uma ruptura ali nas paredes vaginal que provoca um derramamento de sangue minucioso, mesmo que você não dá para você ver com seus olhos sem nenhum equipamento, mas há. E prova-se disso
Por quê? Vem as doenças, né, sexuais através das relações. Vem as doenças do sangue através das relações, né? Por exemplo, a AIDS, né, hepatite e outras doenças que está relacionada com a relação sexual, vem através do sangue e você pega através do ato sexual. Então para que haja, né, as 4 bênçãos, precisa finalizar isso com a relação sexual. Você se tornando uma só carne com aquela pessoa. Mas pode ocorrer, né? Pode ocorrer que você teve outros tipos de contato sexual. Você teve 10 contatos sexuais, o homem ou a mulher. Olha para você ver a confusão que isso vai trazer, né? Porque todas as vezes que você tem contato sexual com um parceiro, você se torna uma só carne com essa pessoa. Veja bem, você é solteiro, você teve 8 contatos sexuais, e você agora achou a mulher da sua vida. Ela não vai estar no primeiro do toco aqui. Ela vai estar lá no 9º. Se você teve contato com 8, ela vai estar lá no 9º, né? Tem 8 pessoas à frente dela. Então isso vai impedir a aproximação dessa pessoa. Então por isso que muitas das vezes os casamentos não têm dado certo, porque tem várias pessoas entre o seu cônjuge, entre a sua esposa, entre o seu esposo. Na libertação, nós temos o entendimento, né, de quando nós fazemos a linha do templo, né, a linha do templo, a gente procura verificar os contatos sexuais que essa pessoa teve, né? Então, qual é o direcionamento que o libertador, né, que é aquele que está ministrando a libertação, vai ter? Ele vai ter que fazer o desligamento de alma com todos esses parceiros sexuais que você tem, retirando todas essas pessoas para que haja a aproximação do seu esposo ou da sua esposa, para que você se torne uma só carne com ela, sem nenhuma interferência. Então, tá a causa aí, né, das confusão que tem tido no meio dos casamentos. A gente tem visto casamento que não dura nem um mês, não dura um ano. Eu tive prova de um casamento que durou uma semana, né? Eu tive prova, vou mais além ainda, de um casamento que acabou, tá? Que acabou no dia do casamento. Casaram, o noivo queria levar a noiva para casa, a noiva queria ficar na festa para curtir. E isso são crentes. Só Deus para ter misericórdia, né? E naquela noite que era para ter a sua noite de núpcias, né, ela encontrou uma pessoa que ela teve um namorico anterior, sabe? E ele estava na festa e ela resolveu antecipar a lua de mel, mas não foi com o marido, foi com aquele pessoa que ela teve um dia um relacionamento. Para você ver o grau de perversidade. Mas isso aconteceu, por que que aconteceu, pastor? Porque eles já veio de um princípio quebrado. Porque antes mesmo do casamento,
ele já estava tendo contato sexual. E Satanás, os espíritos da imoralidade, já estavam no calcanhar, facilitando, proporcionando para que isso houvesse para acontecer. Eles já tinham legalidade. Isso é muito sério, meu irmão. Muito sério. Muito sério mesmo. Vamos lá, né? Então, um versículo que fala, né? Que fala sobre as bênçãos do casamento. Então, você pode notar aí, se você quiser. O vídeo vai ficar postado, depois você copia, né? Então, lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que fala que o homem se torna uma só carne com a sua mulher. E no Novo Testamento vai estar lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16, tá? Então tem essas duas referências bíblicas, né, para trazer para você, tá? Para você ter essa noção, né? Então, por que Deus nos aconselha a unirmos em matrimônio? Então, Deus ele está preocupado com a nossa vida, né? Não somente com a nossa saúde física, mas ele está preocupado com a nossa saúde física, com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde sexual. E ele sabe, né, que quando você tem um contato sexual antes do casamento, você está, né, quebrando um princípio bíblico. Você está quebrando um princípio bíblico, né? Embora que tem milhares de pessoas que estão nessa situação, né? Eu não estou aqui para te condenar, né? Mas eu estou para trazer orientações com base bíblica. Então cabe você escolher se você quer se submeter ou não quer se submeter, né? Então, Deus ele instituiu o casamento para que você se torne uma só carne com essa mulher, para que vocês tenham uma vida saudável, ativa, porque a relação sexual dentro de um princípio de Deus, dentro da bênção de Deus, é algo muito prazerosa, né? Então isso traz alegria à nossa alma, traz alegria ao nosso corpo. É uma forma de descarregar as energias do nosso corpo, né? Então, quando você tem um contato sexual saudável, mas quando você tem um contato sexual ilícito, isso traz também uma consequência, tá? Traz uma consequência. Vamos lá para a palavra de Deus? Olha lá, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo de número 15 a 18, diz assim, olha o que está dizendo a palavra de Deus. Não sabeis que o vosso corpo são membro do corpo de Cristo? A ponto de interrogação. Está te fazendo uma pergunta. A palavra de Deus está te fazendo uma pergunta. Não sabeis que o vosso corpo é membro do corpo de Cristo? Ponto de interrogação. Aí, vamos lá. Tomareis, pois, o membro de Cristo, e os farei membro de uma prostituta? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos mostra essa condição, né? Quando você tem uma relação sexual sem compromisso, uma relação lícita, isto é prostituição, tá?
Quando você está namorando e você resolve antecipar, né, esse contato sexual, isso é fornicação, tá? Que é uma relação ilícita. Então, a palavra de Deus nos chama a atenção. Então, quando você tem uma relação sexual com uma pessoa que tem diversos parceiros sexuais com interesse financeiro ou com interesse de posicionamento, isso é uma prostituição. E a Bíblia fala, o meu corpo, o seu corpo, é membro do corpo de Cristo. E você não pode fazer desse corpo, que é membro do corpo de Cristo, se unir a uma prostituta. Né? Ponto de interrogação. Vamos lá. Não por certo, ou não saber que quem se ajunta com uma prostituta se faz uma com ela. Ele se torna um prostituto ou uma prostituta. Quando você se une, tá? Então você se torna. Porque serão, e diz, dois, uma só carne. Serão os dois uma só carne. Desculpa que eu emendei ali, né? Porque será os dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito com ele. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, manso, e porque se prostitui pelo pecado contra o seu próprio corpo. Então, quando você tem um contato sexual fora de uma aliança de casamento, então você viola o seu próprio corpo. O seu corpo deixa de ser santo, deixa de ser morada do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não vai ter a opção de permanecer. É por isso que o aconselhamento é que você não tenha relação sexual antes do casamento. Mas você é livre. Você tem uma escolha. Só que essa escolha tem uma consequência, né? Então, Deus criou o casamento com uma forma de proteção para o homem e para a mulher, quanto para os filhos. Olha a gravidade disso, irmãos. Deus, quando ele constituiu o homem e a mulher para um casamento, ele está trazendo proteção para o homem, está trazendo a proteção dos espíritos da imoralidade, está trazendo proteção para a mulher, também está livrando ela dos espíritos da imoralidade, da perversão, né? E está trazendo também proteção para os filhos. Por quê? Um filho que é gerado fora da aliança de casamento, automaticamente vem uma adoção espiritual para a vida dessa criança. Isso é muito sério, né? Porque os espíritos da imoralidade, eles vão ganhar legalidade. Nós chamamos de legalidade direitos legais sobre a vida dos filhos. Aonde esses espíritos malignos podem levar os seus filhos que estão descobertos, porque nasceu na condição de filhos bastardos, que a Bíblia reconhece assim, irmãos. Ah, pastor, eu não aceito isso. Aonde o senhor arrumou base bíblica
para falar sobre isso. Juízos, capítulo 11, do primeiro em diante. Vai lá e lê a história de Jefté. Tá? Lê lá. A Bíblia faz menção de dizer assim: Jefté, homem valoroso, corajoso, porém filho de uma prostituta. Aí você vai ver, tá? As consequências que Jefté teve por ter nascido dentro dessa condição. Fruto de uma traição, fora de uma aliança de casamento e fora de uma relação ilícita, tá? Uma relação ilícita. Então, quando você vê, então Deus ele está nos protegendo, né? É melhor você casar do que abrasar. Então, você que fica procrastinando o casamento e tendo relação sexual com a sua noiva, com o seu namorado, e estão dentro da igreja, você não sabe o problema que você está arrumando para a sua vida e para a vida dos seus filhos, se vier no futuro. Ah, mas eu não sou da igreja, sou do mundo. Você também está arrumando. Por quê? Dentro do contexto da libertação, nós falamos que vem automaticamente, tá? Automaticamente vem uma adoção espiritual, adotando os seus filhos. E essa adoção não é de Deus, porque está sobre um princípio quebrado. Vem uma paternidade espiritual, né, que vem trazendo comportamento, tá, para a vida dessa criança ou desse adolescente. Aonde essa adoção vai levar esse filho para imoralidade, por homossexualismo, pelo lesbianismo, tá? Para perversão sexual e para tudo outras coisas que se está relacionada à área sexual. Masoquismo, perversão de fazer sexo com cadáver. Existe isso, pastor? Sim. Existe sim. Então, de ter relação sexual com o animal, que é chamado de bestialidade. Então, você vai, essa adoção vai perverter a vida sexual dos seus filhos, porque ele nasceu sobre essa condição. E vai vir. Tem coisa, irmãos, que a gente... Por isso que é importante você fazer um seminário reservado, onde você pode falar com mais clareza, né? Porque a gente está falando para um grupo aberto. Então tem coisas que não é conveniente você falar, porque pode provocar a ira nessas pessoas, porque, né, não estão preparados para ouvir certo tipo de informações que nós temos que podemos passar. Mas existe 3 demônios que vai vir adotar essa criança para desenvolver a perversão na vida dessa criança. Eu estive acompanhando um caso de uma criança que nasceu dentro dessa condição. Nasceu fora de uma aliança de casamento. Essa criança tinha 6 anos de idade. E ela já estava fazendo sexo oral no primo que tinha 5 anos de idade. Olha a ponto que os demônios levam à perversão da vida de uma criança que nasce nessa condição. Por isso que a libertação, ela vai retirar essa adoção que vem sobre a vida da criança.
que vem. Eu vou falar de alguns demônios que não está dentro do sincretismo religioso, né, que tem, né, dentro do sincretismo religioso, que traz essa adoção. Mas eu vou falar de alguns personagens que, biblicamente, eles estão atuando dentro do contexto da imoralidade, que é um principado chamado Diana, tá? Chamado Diana. Outro principado que é chamado de Daiane, tá? São todas deusas de nações, tá? E outro que é chamado de Asmodeu, né? E outro que é chamado de Moloque. Todos esses que eu falei, irmãos, estão dentro da palavra de Deus. O outro está dentro do contexto brasileiro, que eu não vou falar porque talvez tem pessoas que cultuam, né, esses deuses, pode se sentir ofendido. Não vou falar, mas existe. Então, se você tiver a oportunidade de ouvir um seminário fechado, né, onde as pessoas estão dispostas a ouvir a verdade que liberta, a gente fala e dá nome a esses deuses, né, a essas entidades, né, que atuam no comportamento na área sexual. Para quem tem entendimento, já sabe mais ou menos quem são essas entidades. Amém? Então, o casamento foi instituído por Deus numa forma de proteger o esposo, a esposa e os filhos, né? Uma pessoa pode se tornar uma só carne e ter uma aliança com alguém mesmo sem estar casado. Isso traz um problema, né? Então, se você teve 10 parceiros, você se tornou uma só carne com esses 10 contatos sexuais. E isso traz, né? Traz perturbação na sua área sexual. E isso traz, né, a imoralidade para a sua vida. Isso traz confusão, tá? Isso traz confusão para a vida dessas pessoas. Então a pessoa, ela se casa, mas não é casada, né? Então, tendo a relação sexual com pessoa do mesmo sexo. Olha, para você ver a confusão. Se você tem uma relação com um parceiro do seu mesmo sexo, você se torna uma só carne com ela. A mulher que tem relação sexual com a pessoa do mesmo sexo, ela se torna também se torna ter uma relação sexual com ela. Então, temos que vigiar, irmãos, porque são estratégias do diabo. Boa noite, nossa irmã Geralda. Deus abençoe a tua vida. Felicidade em ver você estar conosco aqui ao vivo, né? Nossa irmã Geralda, da cidade de Patrocínio. Deus abençoe a tua vida, irmã. Então isso, irmãos, traz problema para a nossa vida sexual, né? Oposto ou do mesmo sexo, tá? Desculpa, deu uma engasgadinha aqui, né? Oposto ou do mesmo sexo. As pessoas podem voluntariamente se unir a outra e se tornar uma só carne. Aonde há o quê? O conflito na área sexual. Porque as pessoas tiveram muito contato sexual, né? Então, aonde a pessoa fica meio perdida. Será que eu vou ser mulher ou será que eu sou homem? A confusão que isso traz na vida sexual da pessoa, né? Então, está o versículo bíblico, né, que fala que o homem se torna uma só carne com a mulher. Está lá em Gênesis, capítulo 1,
no versículo de número 27. E diz assim, olha, e criou Deus o homem à sua imagem e a sua e criou Deus a sua imagem. E a imagem de Deus o criou. Então Deus criou macho e fêmea, né? Varão e varoa. Ponto. O que passar disso é escolha, é comportamento, é confusão, tá? Deus criou varão e varoa, homem e mulher. O que passar disso é confusão, tá? É confusão. Quando uma criança nasce, esta coberta pelo sangue do pai, simbolizando uma aliança de sangue entre ela e o seu pai. Então, ela está brindada pela autoridade que Deus dá aos pais de brindar os filhos. Então, quando se casa um homem e a mulher, e vem uma criança dentro de um contexto de legalidade, dentro de um contexto natural, né? Os filhos ficam protegidos debaixo dessa cobertura espiritual, tá? Protegido de quê, pastor? Dos espíritos da imoralidade. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui que tá. Os filhos ficam protegidos dos espíritos da imoralidade. Mas quando nasce fora desse contexto, os filhos ficam expostos, né? Aí ele pode se tornar o quê? Repetir o seu comportamento dos pais. Ele pode ir para o homossexualismo, o lesbianismo. Ele pode ser um pervertido, um depravado, um maníaco sexual, porque ele está desprotegido da autoridade que Deus dá para o pai e para a mãe se unir dentro de um contexto de casamento. Quando não, ele não está dentro disso, então, irmão, tem que ir para libertação, para tirar o seu filho, a sua família, dentro desse contexto, tá? A libertação, ela vai tratar disso. Jesus, ele veio para descomplicar. Nós precisa caminhar, precisa partir de nós. É você querer, é você investir para isso. Porque tem ministério preparado para fazer esse papel. E nós nos colocamos à disposição. Em Mateus, né? Em Mateus, no capítulo 19, no versículo 5, diz assim: por isso deixa o homem, né, o pai e a mãe, e se une à sua mulher. Não é as mulheres. A sua mulher, vírgula. Tá? A palavra de Deus, ela é clara. Ela fala e põe vírgula. Por isso, deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, vírgula. E serão os dois uma só carne. Então, a emancipação. Né? E tem as pessoas que têm a interpretação, até que eu estava falando aqui com o moço aqui na base, que muitos não têm esse entendimento, que família é o marido e a esposa. Os filhos são galardão. Por quê, pastor? Não, família minha é o meu filho.
Mas no seu ver, diante da luz da palavra de Deus, marido, família é o esposo e a esposa. Por quê? Um dia o pai e a mãe vão ter que emancipar o filho para que ele se torne uma família, tá? Para que ele se torne uma família. Então, é muito importante, tá? É muito importante você ter o conhecimento. Mateus diz: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Obrigado, irmã Geraldo, pelas curtições aí. Deus abençoa, em nome de Jesus. Né? Então vem falando do papel da mulher também. Está lá em Gênesis, capítulo 2, no versículo 21 a 23, diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o nosso pai Adão, né? E se adormeceu. E tomou uma das suas costelas e encerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a. E disse Adão, né? Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A bênção de Deus. Então Deus uniu o homem e a mulher para um matrimônio, para que ande junto, ao lado. Não é o homem à frente e a mulher atrás. Não é a mulher à frente e o homem atrás. É lado a lado. Por isso Deus tomou da costela do homem, para que os dois andem junto na formação, né, de uma vida, né? Eu não vou entrar em mais detalhe, porque tem muita coisa que vai falar sobre o ciclo de vida da mulher, né? E a gente vai entrar isso em outra ocasião. Espero que você tenha entendido. Então, irmãos, leve isso a fundo. Talvez o teu casamento não tenha sido abençoado, não tenha sido feliz, porque você não cumpriu com os princípios bíblicos, tendo, né, as 4 bênçãos. Né? Se você não recebeu a bênção do seu pastor, ainda há tempo. Se você está na igreja, da sua instituição, você chega, pastor, nós casamos ou não casamos, mas nós queremos nos casar judicialmente e queremos ter a bênção sacerdotal. Saiu em rebelião contra o pai, contra a mãe, né? Vá até eles, se ainda estão vivos, né? Se eles estão vivos, pai, nós saímos, mãe, nós saímos em rebelião. Eu vim aqui, eu entendi que eu preciso receber a bênção do Senhor. Então abençoe. Não, pastor, até no começo do nosso relacionamento, nosso pai foi contra, mas agora hoje está tudo de boa, está tudo normal. É importante você ir até ele e receber a bênção. Pastor, mas o meu pai e a minha mãe estão mortos. Como que eu devo fazer? Vá até o Pai Celeste e peça a bênção, porque ele pode representar os seus pais. Peça perdão a ele por ter desonrado o seu pai, desonrado a sua mãe, e entregue o seu casamento a Deus e peça a bênção de Deus. Deus vai suprir, né? Tenha a bênção de Deus, tenha a bênção dos seus pais, tenha a bênção da sua autoridade espiritual sobre a sua vida e tenha a bênção do governo. Se não é casado judicialmente, case, irmãos. Case. Não custe nada. Ah, pastor,
é muito caro. Não é caro. É só você organizar. Se você está numa instituição, peça ajuda. Vá até aquele que está sobre a autoridade sobre a sua vida e fala, olha, nós queremos colocar nosso casamento debaixo de uma bênção. Nós precisamos de ajuda. Quantas igrejas que eu já vi pastores fazendo, modo de dizer, né, fazendo vaquinha, né, fazendo uma oferta para pagar o casamento, para que aquele casal esteja debaixo da bênção de Deus. Faça isso. Pastor, mas eu casei com a bênção do pai, casei com a bênção do sacerdote, casei lá com a bênção do governo. Nós não estamos conseguindo ser felizes. Então vem para a libertação. Talvez você teve 10 contatos sexuais, ou ela teve 5 contatos sexuais, e esses contatos ainda está impedindo da aproximação de vocês dois. Então cabe a libertação, fazer o quê? O desligamento de alma, retirando essas pessoas através do nome do Mashiach, do nome de Jesus Cristo, retirando para que você se torne uma só carne e seja feliz. Esta é a mensagem, é a ministração do pastor Lúcio para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Tenha esse conselho. A tua vida vai mudar. Os conflitos vão acabar. Quantas vezes eu já recebi casais, não dá para continuar, não dá para suportar. Aí fala, lute pelo seu casamento, lute pela sua família. Vamos aqui, vamos discipular, vamos para o aconselhamento, vamos para o alinhamento. E deu certo, irmão. Estão vivendo bem. Nem tudo está perdido. Jesus veio para descomplicar aquilo que estava complicado. Que em nome de Jesus, Deus possa tocar no seu coração hoje. Se você estiver dentro desses princípios quebrados, que Deus venha te ajuntar para te alinhar com os princípios dele, para que você seja feliz e tenha uma vida feliz em nome de Jesus. Amém? Você que entrou agora, nós falamos hoje sobre as 4 bênçãos, para um casamento abençoado, para um casamento feliz, para um casamento aprovado por Deus. Vou deixar aí apostado no vídeo, no meu link Tratamento Espiritual, através da minha página no Facebook. Eu peço você que esteja entrando lá no canal, porque daqui a algum tempo eu vou estar fazendo todas as minhas lives lá no YouTube. Então, para você ser notificado, você terá que escrever lá, tá? Então, eu estou conquistando essas pessoas. Eu estou aqui no link com 1.369 pessoas aqui no meu link. Eu estou com 4.964 pessoas que está com amigo meu lá no meu Facebook que visualiza os meus vídeos. Vai chegar o dia que eu vou passar tudo isso lá para o meu canal no YouTube. Então escreva lá para você ser notificado, para que você acompanhe as lives ao vivo e vai ser bênção. Você vai ser notificado quando eu apostar um vídeo novo. Amém? Vamos ouvir mais esse louvor ao nosso Deus e eu creio que Deus vai te ajudar.
Aleluia, Deus. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Ajuda esse povo, Senhor. Ajuda essas pessoas que estão nessa condição, que não estão dentro das 4 bênçãos de casamento, que eles venham se alinhar diante do Senhor, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pela vida dessas pessoas que esteve comigo ao vivo. Obrigado, Senhor, pela vida das pessoas que irão visualizar essa postagem e que realmente o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando em seus corações, colocando as coisas no seu devido lugar, alinhando esse casamento, alinhando esse relacionamento. Eu quero, no nome de Jesus,
Como profeta de Deus que eu sou, não tenho dúvida disso, eu quero abençoar a vida de todas essas pessoas, esse casamento, essa família, onde havia palavra de divórcio, haverá palavra de união, que essas pessoas que desistiram possam ganhar ânimo, força para lutar pela sua família. São assim, Senhor, eu profetizo, eu abençoo esse casamento, eu abençoo essa família, eu abençoo essas vidas para a glória do teu nome. Que o Senhor Deus dos céus e da terra, Pai das luzes, Elohim, o Deus que cuida e o Deus que amamenta, Baruch Atá, o Deus bendito, Baruch Hadá, o Deus da honra, que o grande El Shaddai, o Deus da paz, esteja abençoando e que o eterno Deus, Hashem, faça resplandecer o seu rosto sobre todos aqueles que estão ao vivo e que lhe dê a paz. Shalom Adonai.